Olha, desde o começo sempre foi muito bom. Além do conhecimento, além de tudo que eu pude participar, de tudo que eu pude implementar, tudo que eu fiz para melhorar. Então, isso para mim é super gratificante. E saber que eu contribuí com coisas boas para a faculdade. Eu sou Maria da Luz, sobrenome Obata, sou casada com um japonês, tenho um filho e 2 netos. E eu nasci em Portugal, no Funchal, Ilha da Madeira. Eu, eu cheguei no Brasil em maio de 76 e em 25 de abril de 1975 aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal. Acho que todo mundo sabe isso. E por que a Revolução dos Cravos? Porque eles criam uma democracia e aí os soldados, o povo foi lá e colocou um cravo em cada arma dos soldados. Por isso que eles chamam que foi a Revolução dos Cravos. Foi uma revolução tranquila, não teve incidentes maiores, então foi legal. Então eu cheguei em maio de 76 e em janeiro de 77 eu vinha só a passeio. Vinha eu e meu irmão. Eu resolvi ficar, porque eu gostei assim que eu cheguei. E em janeiro de 77 eu fiz concurso e passei no Banco Itaú. E também passei no Sousa Cruz, uma empresa de tabacos, mas eu resolvi ficar no Banco Itaú. Trabalhei no Banco Itaú por 16 anos e em 1993 eu saí por um PDV, que o banco começou a fazer PDVs, e em janeiro de 94 eu entrei na faculdade. Comecei a trabalhar no serviço pessoal, docente, porque naquela época o serviço pessoal era dividido, tinha de docente e tinha de funcionário. A minha primeira chefe foi a Vera Lucelino. E foi legal trabalhar com ela. Depois juntaram tudo e no serviço pessoal de funcionários era o Sérgio. Então era dividido, cada um fazia uma parte, porque tinha bastante coisa. Tinha muitos funcionários, tinha muitos docentes, o que hoje não acontece, né? Então, trabalhei no serviço pessoal, depois passei pelos serviços gerais, e aí depois finalmente fui para o serviço de expediente. Nesse trâmite, quando houve uma parte que teve a carreira, era a Helena no RH, e eu entrei, assim como outros colegas, com C20, naquela época a referência era C20, técnico, entrei como técnico C20. Quando foi o negócio da carreira, o que eles fizeram? Eles rebaixaram aquele C20, para eles, foi para básico. Na época, o nosso diretor era o professor João Batista. Aí a gente ainda questionou, entrou com processo, tudo, para que fosse regularizado, que ficasse no técnico. Porque eles alegaram que não ia fazer diferença, mas na sequência teve diferença. Mas não conseguimos, então eu tive que fazer outro processo seletivo para passar para o técnico. Aí abri uma vaga no serviço pessoal, que o senhor Nelson tinha se aposentado. Eu concorri e passei. Aí eu passei a ser a chefe do serviço de expediente. Também fui substituta da assistente administrativa. Na época, quem era o diretor era o Cid Irano. Então, eu passei por vários diretores. Professor João Batista, professor Gabriel Kuhn, a professora Maria Arminda, ficar no final, a Sandra Nitrini, o Cid Irano, e a Maria Arminda ultimamente, agora o Paulo Martins. Desde que eu entrei, eu sempre gostei e achava assim uma diferença muito grande em relação a como eu trabalhei em banco e como eu vim da Europa, então assim há um choque de valores, umas diferenças grandes. Mas me adaptei, foi legal. Eu sabia que aqui tinha, eu achava que era muita mordomia aqui. Por exemplo,
falaram para mim, quando fizesse 5 anos de casa, tinha 90 dias de licença-prémio. Eu fiquei super feliz. Falei, nossa, 90 dias, vou a Portugal passar férias, 3 meses. O que aconteceu? Quando estava quase fazendo 5 anos, eles foram lá e cortaram a licença-prémio. Então, quem tinha, tinha, quem não tinha, foi. A maioria, com a maior sinceridade, achava que eu estava, assim, como que o pessoal fala, querendo mostrar uma coisa que não era, mas era o meu jeito. O pessoal achava que, por exemplo, na época o assistente administrativo era o Cícero. E o que ele fazia? Ele me passava, além do meu serviço, ele me passava outras coisas. Então eu participava de sindicância, participava de alguns projetos que ele tinha, comissões, e o pessoal não gostava muito. Achava que eu estava, assim, achavam que eu me sobrepunha, mas não era, era o meu jeito de trabalhar. E aí, uma das coisas que realmente eu achava assim, que me incomodou um pouco, mas depois até relevei e até hoje falo com a minha chefe, que ainda sou amiga dela, você fazia isso, isso e isso. Então, o que acontecia? Eu fazia o meu serviço, eu saía para participar dessas bancas, quando eu voltava, ela falava, Luz, isso aqui é a sua parte que você tem que fazer. E independente de eu estar trabalhando para a faculdade, eu tinha que fazer a minha parte. Havia, assim, era muita facilidade, muita coisa boa, e o pessoal não valorizava. Porque assim, você chegava, o pessoal deixava as coisas, às vezes sumia, e aí? E aí eu ali. E quando eu assumi o serviço de expediente, muitas vezes eu saí 9 horas, 10 horas, porque a moça que substituiu o seu Nelson, ela ficou chateada, porque ela achava que era ela que ia ficar. Mas eu fiquei em primeiro lugar, então eu assumi. Mas ela não me passou nada do serviço. Então, assim, havia uma certa rivalidade, uma certa briga, não sei. E eu tive que correr atrás de tudo, colocar a sessão em ordem e aprender tudo assim, sozinha. E resolver. E muita coisa eu mudei. Por exemplo, naquela época, a correspondência era retirada na São João. Então, todos os dias iam um carro, um motorista e um funcionário do serviço expediente para retirar a correspondência lá em São João, nos Correios. Aí, quando eu assumi, falei, gente, mas isso é um absurdo. E depois chegava tarde, era um funcionário que fazia falta. Aí eu fiquei estudando, passar um tempo, o que eu fiz? Cancelei a caixa postal no São João, abri uma caixa postal no Correio aqui perto, e aí, por um ano, eu continuei com as 2 caixas postais, aqui e lá, para que depois terminasse aquela lá. A gente deixou de gastar gasolina, de ter 2 funcionários se deslocando para São João. Aí passou a ficar aqui. Mesmo assim, escutei crítica. Quando eu estava no serviço expediente também, as formas de trabalhar eram diferentes. O pessoal trazia as correspondências e a gente tinha que envelopar. Antes de mim, trazia as correspondências, a gente tinha que fazer um envelope, escrevia e falei, não, não pode ser. Vocês têm que trazer o envelope pronto. Porque quando você vai no correio, o correio não faz o envelope para vocês. Vocês têm que trazer ele pronto. Então havia um certo, não vou falar um choque, mas assim, até se adaptar às coisas mais assim, melhores para trabalhar, eu tive um certo atrito, mas sem, sem, muita, sem muito problema, mas a gente conseguia se encaixar. Na hora de trabalhar, o pessoal achava que eu era, assim, exigente. Porque a hora que você pede certo, o pessoal acha que é exigência, mas não é, tem que ser dessa forma. E aí eu consegui encaixar tudo. Por exemplo, hoje eu consegui tirar todas as caixas de madeira que havia no serviço de expediente. Os processos, a gente guarda no serviço de expediente todos os processos de contagem, de contrato, de afastamento,
tanto de docente quanto de funcionário. Tem dos alunos e tem das áreas meio, que é assistência administrativa, académica e financeira. Tudo é guardado lá. O processo sai, tramita, a hora que chega, que eles mandam arquivar, a gente tem todo um arquivo, tudo bonitinho, tudo no sistema. De 34 por um período, os processos não iam para o sistema. Então, era tudo guardado nas caixas de madeira e debaixo havia uma escada que estava cheia de processo, tudo empilado, com barbantes, por ano, cheio de poeira, tendência daquele ali explodir, porque tinha rede elétrica, e ninguém fazia nada. Então, eu tirei as caixas de madeira, eu coloquei um arquivo, a gente tirou todos os processos debaixo da escada, porque na época era o professor Gabriel Com. Eu falei, professor, a gente tem que pegar alguém, uma empresa, para higienizar. A gente foi fazer um orçamento, era muito caro. Então, o que eu fiz? Reuni com duas professoras, alunos, acho que 2 ou 3 alunos, e os nossos funcionários, nós retiramos tudo debaixo da escada, colocamos na sala da vice-diretoria que a professora Sandra autorizou, ficou lá. Aí passou um período, como estava muito sujo os processos, ela mandou tirar porque ela não aguentava o cheiro. Aí a gente tirou, trouxe aqui para baixo, aqui perto da gráfica. Aí depois teve que tirar, a gente higienizou tudo, levou para a sala do serviço de expediente. Então tudo isso foi um trabalho que eu providenciei. Claro, com os funcionários, com os professores, com a ajuda dos professores. Então, assim, atualmente não temos caixas de madeira, porque tinha muito cupim. Então, várias coisas que a gente fez, que eu providenciei, que foram úteis para a faculdade. Outra coisa muito importante, assim, as correspondências, a gente acabei depois fazendo com os correios da Francisco Morato. E normalmente seria cobrado, mas por um bom trabalho meu, a gente fez uma parceria e ela não cobrava. Ela vinha buscar e levava as correspondências. Então, isso também facilitou. E atualmente o meu projeto no serviço de expediente, pela falta de espaço e pelo peso do processo, o que eu estou fazendo atualmente, já há um tempinho? O processo, quando vem para mim arquivar, ele vem com a pasta amarela, com um colchete. E a gente também tirou todos os colchetes de metal, a gente está tirando tudo. Aí, o que eu faço? O processo vem para arquivar. A gente retira a pasta amarela, e se ainda tiver o colchete de metal, a gente tira. A gente deixa sem pasta, coloca um barbante e arquiva. Eu ganhei espaço, diminui peso, e atualmente já faz o quê? Uns 2 anos que eu não estou gastando dinheiro com compra de pasta amarela, nem compra de pasta rosa, que é a rosa para o protocolado e a amarela para o processo. E ainda ajudo, o pessoal às vezes precisa, eu dou. Estações de alunos vêm buscar, leva sacos de plástico com os colchetes. Então, assim, está sendo super importante. Todas as coisas que eu fazia para inovar, o pessoal vinha e criticava, mas isso não me incomodava. Antes, pelo contrário, eu continuava porque eu sabia o que eu estava fazendo. Por exemplo, as correspondências, quando iam para os departamentos, se fazia a entrega de correspondências no departamento todos os dias. Falei, gente, mas não precisa todos os dias. Aí a gente diminuiu. E as correspondências, quando ia para os departamentos, como é que era feito? Por exemplo, tinha tudo isso para um departamento, tinha tudo isso. Pegava-se uma folha de papel pardo, amarrava assim, embrulhava, punha durex e escrevia à mão para quem era, para quem não era. Diariamente se fazia isso. Se comprava papel pardo, tiras de papel pardo para estar fazendo isso. Falei, gente, não pode ser. Aí o que eu fiz? Providenciei a compra de pastas, tipo malotes, e fiz um malote para cada departamento, com a identificação dentro de cada malote. Também escutei crítica,
Mas economizei papel, economizei durex e economizei tinta e casamento, porque todos os dias você está fazendo uma coisa, mas mesmo assim também escutei crítica. Hoje, até hoje, são as pastas, são os malotes, tem um escaninho, cada malote no seu escaninho, vai chegando, vai colocando. Então, ajudou-se muito. E, além disso, atualmente, a reitoria, uma coisa que na época eu queria fazer, quando eu estou há uns anos atrás, a Marli era a diretora lá na reitoria, no protocolo. Eu falei, Marli, vamos fazer o seguinte, para não ter que ir todos os dias no correio, e uma semana eu faço o meu e o seu, e na outra semana você faz você faz, e a gente inverte. Não, Luz, não sei o quê, não vai dar, não sei o quê, não sei o quê. Hoje o que que faz? Hoje a reitoria está fazendo o que eu queria fazer na época. Então hoje a gente não faz as unidades, a gente só faz os nossos departamentos. E a reitoria vem e faz todas as unidades. Por exemplo, no serviço de expediente, ela vem de segunda, quarta e sexta. E o que que ela fez? Ela me pediu um malote, o modelo do malote, e ela adotou os malotes do jeito que eu faço. Então, a gente tem 2 malotes da reitoria. Ela traz um e leva o nosso. E a gente só faz os departamentos. E também eu reduzi. Em vez de ser todos os dias, a gente faz um dia por semana, quarta-feira. Por quê? Porque atualmente, por causa dos PDVs, antes nós éramos 7 funcionários. Hoje somos 4. Há uma redução de funcionário que acaba assim, prejudicando um pouco. Mas o que aconteceu? Com as novas tecnologias e com o problema da pandemia, 2019, 2020, 2021, por aí, o que aconteceu? O trabalho online. Houve uma mudança grande nas formas de trabalhar. Em 2018, a gente abriu 4.636 processos. Em 2020, a gente já abriu 2.200. Teve a pandemia, tudo. Em 2023, a gente abriu 3.000 processos. E em 2024, de janeiro até junho, nós abrimos somente 710 processos. Por quê? O que houve a mudança? Que muita gente não gostou, mas eu achei que foi muito bom. Eu acho assim, uma dificuldade que a faculdade tem, a universidade, o pessoal, eles não, eles querem continuar fazendo as mesmas coisas. Só que as mudanças têm que vir e vêm para bem. Por exemplo, no começo, desde que eu entrei aqui, o processo, se receber a documentação, porque tem que abrir de funcionário, docente e de aluno e as áreas intermediárias. Por exemplo, você é da assistência acadêmica, você manda para mim tudo isso. Olha, para abrir um processo. O que tem que fazer? Eu tenho que ler toda aquela documentação e verificar o que é o assunto e encaixar no sistema Proteus. Mais. A reitoria criou um programa que veio facilitar muito e ajudou em relação à redução dos funcionários. Então, como é que é hoje a abertura de um processo? Você, assistência acadêmica ou financeira, você está com o documento. Você vai ler, você vai no sistema, você que vai pedir a abertura, você que vai jogar todos os dados lá. Eu vou receber o seu pedido, vou analisar, ver se está correto e eu vou autuar o processo. A hora que eu autuo o processo, você já vai receber o número do processo. Você vai dar entrada, você vai montar o processo e para onde ele for, você vai para um despacho, vai dar a saída já direto para a sessão que vai. Chegando para mim, eu vou analisar, vou verificar, vou fazer a passagem somente e vou colocar para onde ele vai, se é para a reitoria ou se é para os departamentos. Olha o caminho que foi reduzido. Mas assim, até hoje, até na reitoria, acerte. O rapaz falou assim para mim, eu não vou entrar nesse programa, eu não vou fazer, eu vou continuar fazendo como antigamente.
E o que que ele faz? Ele dá saída para o serviço de expediente, tem que chegar no serviço de expediente, eu dou entrada, verifico quando que é e eu que dou saída. Porque ele é um dos poucos que não faz. E até hoje muita gente não concorda, não quer fazer. O que que eles falaram? Ah, eu estou fazendo o seu serviço. Não, não é fazer o meu serviço. É agilidade, é facilidade, é rapidez. Então entra aquilo, o pessoal não se encaixa muito, às vezes, nas mudanças. E elas são necessárias. Ainda mais que a gente mudou tanto em termos de funcionários, de 7 para 4, a gente tinha que ter alguma mudança, senão não ia conseguir fazer. A minha expectativa é assim, eu queria muito trabalhar e fazer as coisas, desenvolver. Eu queria fazer de tudo. Tanto é que para tudo que me chamavam, eu ia. Eu fui presidente da comissão sindicante, eu fui vice-presidente, eu fui presidente de CIPA, fui vice-presidente de CIPA, fui presidente da comissão setorial do SAUSP. Então, eu participei de tudo. Era uma coisa que eu gostava. E eu queria, assim, que tudo melhorasse, fosse bom para a faculdade. Eu acho assim, a gente guarda a alma da faculdade. Além de que tem muitos pesquisadores que vêm fazer pesquisa. E assim, nessa parte, eu sou muito. Eu acho que tem que ter muita ética. E às vezes eu crio atrito porque o pessoal quer fazer de qualquer forma e eu não deixo. Não é que eu não deixo, eu acho que há regras e elas têm que ser cumpridas. Tudo tem normas, dentro das normas. E às vezes eu peço e o pessoal, mas não sei o quê, a luz é assim, a luz é muito exigente. Eu falo, não, olha, às vezes eu tenho que tirar até dentro do sistema Proteus a forma de guardar, a forma de fazer e repassar para eles. Olha, eu não estou pedindo, não é a luz que está pedindo, é o sistema. A gente tem que acompanhar. Por exemplo, para um pesquisador vir olhar a sua vida profissional, ele tem que ele tem que fazer um documento, tem que explicar porquê, tem que ir para a direção e a direção tem que autorizar. Só que o pessoal quer passar por cima disso. Recentemente, o que aconteceu? E que, assim, eu escutei crítica e até maldosa. Teve um professor que queria consultar os processos de contrato dos funcionários. Só que eu questionei, falei, professor, o senhor não pode consultar o processo de contrato. Mas tudo bem, eu vou fazer uma consulta à CJ e a gente vai definir. Aí eu passei um documento para o professor Paulo. O professor Paulo entrou em contato com a CJ e a CJ mandou o documento por escrito, que não podia consultar os processos dos funcionários. A gente voltando, é a vida, é a alma da faculdade. A gente sabe que tem uma abertura muito grande para consulta de documentações, mas ainda há uma certa restrição a determinadas coisas. Eu tenho que ter ética em relação ao teu processo de contrato, ao seu e ao meu. Se alguém quiser ver o meu contrato, a não ser o diretor, ou o serviço pessoal, ou a reitoria, que peça por outro motivo, você tem que chegar para mim e falar assim, Lúcia, você autoriza eu ver o seu processo? Senão, não. Mas, assim, está sendo feito um trabalho bom, a gente guarda, tem tudo, assim, um trabalho bem feito. Você pede um processo X, você me dá um nome, tudo, eu vou lá, está na caixa certinha, bonitinho, te entrego o documento, o processo você consulta dentro assim, do que é permitido. Você vai colocar que é consultado, arquivos, tudo exigências pequenas, mas que são fundamentais para a ética da guarda dos processos na faculdade. Olha, no geral foi legal, porque assim, o pessoal no final percebia que o que eu estava fazendo era correto. Tanto é que quando tinha greve, eu lembro que quando entrei, teve uma greve bem forte.
e eu trabalhava no serviço pessoal. Todo mundo participou e eu não participei, porque era o meu jeito, eu não participo de greve. Lá em Portugal teve uma vez que teve greve, eu trabalhava num escritório e eu não participo de greve. E a funcionária do sindicato queria que eu saísse. Eu tinha acabado de entrar. Mas assim, eu sabia o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. E falei, eu não vou participar de greve. Não, você tem que sair. Eu falei, eu não vou sair. E não saí. Então, assim, por mais que eu tivesse, assim, divergência de comportamento ou de atitudes, o pessoal me respeitava. O pessoal sempre me respeitou. E aí, numa dessas greves, acho que foi a diretora falou assim, Luz, não se preocupa, porque a gente conhece o teu trabalho. Então, eu sempre trabalhei com o máximo de ética, com respeito para todo mundo, sempre coloquei os motivos e a forma de trabalhar de acordo com o que era exigido. Então, no fundo, isso chega num final. O pessoal percebe que o que eu estou fazendo está correto. E assim, a gente harmonizou o trabalho que facilitou para todo mundo. Hoje, por exemplo, no serviço de expediente, um exemplo, a Regina, ela manda as correspondências para mim, mas já vem tudo pronto. Eu só vou fazer uma planilha do que eu estou mandando para os correios e os correios vêm buscar. Então, é assim, é uma forma de trabalhar boa para todo mundo, sem sobrecarregar ninguém e rapidez na execução do serviço. E independente do pessoal falar que a luz é chata, mas assim, o pessoal sabe que eu sou correta. Olha, desde o começo sempre foi muito bom. Além do conhecimento, além de tudo que eu pude participar, de tudo que eu pude implementar, tudo que eu fiz para melhorar. Então, isso para mim é super gratificante. E saber que eu contribuí com coisas boas para a faculdade. E saber que há uma melhoria que eu consegui trazer e implementar para todo mundo. Com carinho, eu guardo. A primeira coisa, quando eu entrei no serviço pessoal, a Vera Lucilina, ela era uma pessoa muito exigente, né? E na época, quando a gente entrou, em 94, ainda se fazia datilografia. E uma das provas era datilografia. Então, cada sala tinha as suas máquinas de escrever, de datilografar. E tinha uma capinha, me lembro disso. Aí, quando eu fui para dobrar a capinha, eu dobrei do meu jeito. Aí a Vera Lúcia falou assim, não, Luz, não é assim. A capinha se dobra assim, assim, assim. Falei, tá bom. Aí outra coisa da Vera, a gente saía para o almoço e voltava. E a Lucineia, uma das funcionárias do serviço pessoal, que trabalhava comigo, ela entrou e acho que bateu a porta. Ela fez assim, Neia, você sai, entra e fecha a porta como mocinha. Então, então, muito legal, né? Então, coisas boas assim. Desde o começo sempre foi tudo muito bom, sempre gostei muito. E assim, ainda hoje com 30 anos, assim, uma vontade muito grande de continuar contribuindo. É porque eu acho que assim, é bom saber tudo o que a gente fez, porque uma vez a gente escutou, entrou um funcionário no nosso serviço e falou assim, aqui só recebe papéis. Não é, gente? A gente recebe os papéis, a gente analisa, a gente guarda, a gente tem ética, a gente faz relatório, a gente manda correspondências para o correio, a gente recebe, a gente orienta, a gente tem um sistema que a gente faz e a gente tem que ter ética na hora de guardar o processo. Por exemplo, você manda eu arquivar o processo. Só que se você não tem competência para arquivar o processo, eu tenho que saber e não posso guardar aquele processo. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Porque senão, o que gera? Você manda eu arquivar um processo e o arquivo, eu não estou nem aí, esse processo precisava continuar tramitando. E é uma coisa urgente e importante. O que vai acontecer? Eu vou ter um processo administrativo para mim e para você.
Então, é assim, antes do processo sair, uma coisa que eu sempre me preocupei é que ele seja bem feito. E na sessão de trabalho, todo mundo, eu quero que todo mundo saiba o serviço, porque quando não está, o outro sabe fazer. Então, todos fazem. E uma coisa que também, assim, eu guardo, naquela época, em 94, não era um computador para cada um. Hoje todo mundo tem um computador, tem tudo. Naquela época era 2 computadores. Ficava 2 computadores numa mesa e a gente tinha que fazer o serviço e ia lá. E a gente datilografava muita coisa nos prontuários dos professores. A Vera tinha o DO, Diário Oficial, ela pegava as anotações, recortava, passava para a gente tinha que colar na ficha do docente e datilografava. E esses prontuários constam ainda hoje aqui na faculdade. São coisas importantes. Então, assim, era um trabalho minucioso, era gostoso, e há uma mudança grande, também foi importante, mas essas coisas ficaram. Datilografar, hoje não se datilografa, hoje a gente digita. Um computador, hoje cada um tem o seu computador. Então, coisas boas aconteceram, houve uma evolução grande, realmente também. E assim, eu continuo com a mesma vontade de trabalhar como se eu tivesse entrado há 30 anos.